Apoio Cultural. Olá, estamos começando mais um Vida de Qualidade e hoje, como é de praxe, temos aqui um entrevistado, Ademir Dantas, parapsicólogo e hipnoterapeuta, que vai conversar com a gente um pouquinho a respeito de alguns assuntos que eu tenho certeza vão ser muito interessantes para você e para toda a sua família. Aguarde aí, não saia daí, rapidinho a gente já volta com uma grande entrevista para você. Apoio Cultural. A LL Pilates traz um método idealizado por Joseph Pilates de condicionamento físico, proporcionando ao aluno a melhoria da postura, o aperfeiçoamento dos controles muscular e respiratório, resultando em um equilíbrio saudável entre corpo e mente. Ligue e agende uma aula experimental sem compromisso. 3462-3412. Vila Medon. O que os olhos não vê, o coração não sente. E para a Optilar Ótica, a saúde dos seus olhos é o que mais importa. Oferecemos a você produtos com a máxima qualidade. Optilar Ótica, atendimento personalizado em óculos. O melhor jeito de ver o mundo. Estamos de volta com o Vida de Qualidade e hoje, como falei, o nosso entrevistado, Ademir Dantas, parapsicólogo e hipnoterapeuta. Ademir, seja bem-vindo ao nosso programa Vida de Qualidade, meu amigo. Obrigado, o prazer é todo meu. Espero poder participar e contribuir bastante com os assuntos que vamos falar a respeito de qualidade de vida hoje. Sem dúvida. Podemos iniciar o nosso bate-papo falando sobre o mal do século, a depressão. A gente tem como definir depressão, existe uma definição para ela, para ficar claro para todo mundo o que é essa doença, como ela apareceu, como ela foi diagnosticada no mundo. Existe essa possibilidade? O que melhor identifica uma depressão são os sintomas que o indivíduo tem e carrega diante da vida, da própria vida que ele tem. É a tristeza, é o desânimo, é a sensação de incapacidade, é a perda da vontade de coisas normais que antigamente você tinha, é a falta do desejo sexual, a falta do apetite, é a insônia, é o sono excessivo, é aquela sensação de aperto no peito, muito conhecida como angústia, é uma tristeza mórbida que faz com que você tenha pensamentos transtornados, pensamentos recorrentes de morte e até ideias de suicídio. Então, a depressão, quando você tem mais de 3 de todos esses sintomas que eu citei, você já está sendo classificado como uma pessoa que está com um quadro depressivo. A depressão ela comete a população no mundo inteiro. Hoje estima-se que mais de 120 milhões de pessoas estão sofrendo de quadros depressivos. Nós temos uma pesquisa recente feita pelo Hospital das Clínicas em São Paulo que determina o seguinte: 73,20% das pessoas sofrem de algum tipo de transtorno psicológico na vida. Entre estes 73%, nós temos 23,4% de pessoas que sofrem do transtorno psicológico associados a sintomas de depressão. Em resumo, o que nós temos? Nós temos uma quantidade elevada. Nos Estados Unidos, por exemplo, em média 6% da população estima-se que estão sofrendo de depressão, o que significa um número enorme. Por isso que a depressão hoje ela é considerada o mal do século. Antigamente entendia-se a depressão através de desequilíbrios psíquicos
né, associados a quadros de transtornos mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia e sintomas de possessões demoníacas, muito tratada antigamente pela Igreja Católica, que depois, com o avanço da ciência, entendeu-se que a mente humana ela possui um órgão, né, específico chamado cérebro, e este cérebro, quando ele está em desordem com o seu funcionamento normal, ele pode desencadear sintomas da depressão. E a depressão, ela é recorrente em todo o mundo, mas em alguns países ela tem fatores mais elevados, percentuais mais elevados. Isso tem alguma explicação, Ademir? Tem a ver, conforme a qualidade de vida e conforme o indivíduo está inserido numa sociedade, todo o processo psicossocial influencia na atividade do comportamento humano, o que pode ser um agente facilitador de quadros depressivos. Antigamente entendia-se, por exemplo, que as pessoas mais intelectualizadas eram as pessoas mais propensas a sofrer de sintomas da depressão. Ou seja, quanto maior era o seu contexto psíquico-social, maior seria a capacidade dele desenvolver algum tipo de transtorno ou algum tipo de distúrbios. Então, os países mais desenvolvidos são os países em que se tem um índice ainda maior de quadros da depressão. Acredito eu, talvez estar um pouco associado ao meio de vida, que acho que quanto maior desenvolvido o país, a vida fica mais louca, a vida mecânica, né? Sem dúvida nenhuma. Nós definimos a depressão de duas maneiras. Nós temos uma depressão endógena, que é a depressão associada a um transtorno psíquico. Alguma coisa dentro da área do cérebro não está funcionando bem. Então, nós temos os nossos neurotransmissores. E uma vez que eles não estão trabalhando perfeitamente, eles vão produzir alguma alteração bioquímica cerebral. Essas alterações é a falta de produção de alguns dos neurotransmissores que nós necessitamos para o nosso estado de bem-estar, para nós nos sentirmos alegres, dispostos, felizes, animados, contentes, realizados com as coisas que nós gostamos de fazer. E a falta desses neurotransmissores, da produção desses neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, isso já dá uma baixa do desenvolvimento psicológico do indivíduo, no próprio comportamento dele. Imagina uma pessoa apática, uma pessoa sem vontade para nada, uma pessoa extremamente desanimada, entregue à vida. Ela está tendo uma deficiência de serotonina. Ela não tem prazer em nada daquilo que ela está fazendo. Esta é uma depressão endógena. Você vai buscar um médico e o médico vai medicar, procurando substituir aquela deficiência neuroquímica cerebral. A outra depressão é a depressão exógena, é aquela depressão que ocorre por influência da vida que você leva. Se você tem uma vida calma, tranquila, se você é feliz consigo mesmo, se você está feliz com a sua família, com o seu trabalho, feliz no seu afeto, no seu relacionamento, se você não perdeu ninguém, não está sofrendo por aquela perda, aí nós temos uma depressão que é a depressão da vida. E essa depressão, ela é mascarada, porque muitas pessoas estão vivendo uma vida infeliz, não sabe que ela está infeliz por causa de um quadro de depressão, porque ela associa os problemas que ela tem a uma normalidade da vida, a uma forma de viver, a um contexto social da vida. Então, é como você, por exemplo, pensar que uma pessoa que esteja vivendo num bairro onde ela tem poucos recursos, né, tanto de saúde como recursos financeiros, recursos profissionais de trabalho, que ela possa estar desenvolvendo uma tristeza profunda, e esta tristeza ela está associando àquela vida que ela está levando, mas ela não consegue perceber que esta tristeza pode ser já um fator desencadeante de um desequilíbrio psicológico, que é a depressão. E importante dizer, quando você fala de pessoas felizes, o sorriso, eu acredito que é uma ferramenta muito grande de liberação desses neurohormônios. É importante que as pessoas pratiquem, treinem sorrir mais, que as pessoas treinem ser mais alegres, porque uma coisa o ser humano ele pode liberar esses neurotransmissores através de atividades físicas.
o sorriso, isso é estudado, é científico, ele também libera. É. E ele está diretamente associado à felicidade. E, de repente, durante o nosso dia de trabalho, durante o nosso dia corrido, não dá para você fazer uma ginástica, jogar um futebol, fazer um balé, a mulher, uma caminhada. Mas sorrir é algo que está à disposição de todo mundo 24 horas por dia. Existe algum tratamento ou alguma receita que se apoie em cima disso, desse medicamento natural chamado sorriso, para tratar a depressão? Vamos pensar no sorriso como um estado de espírito elevado. Vamos pensar no sorriso como uma atividade psíquica com uma sensação de prazer intenso, uma sensação de prazer enorme. Ou seja, o que o indivíduo precisa para poder manifestar em seu corpo e em sua mente esse estado de graça, esse estado de prazer? Ele precisa primeiro estar bem com ele mesmo. Ele precisa estar bem resolvido com as suas questões pessoais, afetivas e emocionais. Ele precisa estar equilibrado e feliz com aquilo que ele faz. Ele precisa gostar daquilo que ele faz. Aí sim, aí nós temos um estado de espírito elevado. Nós temos uma pessoa feliz, nós temos uma pessoa que está se sentindo realmente muito bem com ela mesma. Nós temos uma característica no comportamento humano que é chamado de autoestima. Quando você está feliz, você sorri mais. Quando você sorri mais, você expressa exatamente o prazer da vida, o prazer daquilo que você está vivenciando naquela fase ou naquele momento da sua vida. E o contrário disto é que, se a pessoa não consegue sorrir, ela não consegue encontrar o prazer, e a falta do prazer o torna deprimido, né? O torna insatisfeito. A autoestima é exatamente o que vai regular, né, esse estado de espírito. Ou você é feliz e você está sorrindo com a vida, ou você está deprimido, está triste e você não consegue expressar realmente esse sorriso. Além da autoestima, nós temos a autoimagem, ou seja, como que você se vê, porque o sorriso é a expressão da imagem que você tem de si mesmo. E estamos falando de uma imagem interna. Vamos imaginar uma pessoa deprimida que ela esteja insatisfeita com ela mesma. Então ela se sente feia, ela se sente gorda, ela se sente mal vestida, ela se sente mal aceita, ela se sente rejeitada, ela se sente muitas vezes desprezada pelas outras pessoas. É a imagem que ela tem de si própria que pode fazer com que a sua autoestima seja completamente baixa, completamente insignificante. E isso não vai trazer esse estado de espírito de volta. É preciso que ela realmente procure fazer na vida aquilo que lhe traga prazer. Eu associo sempre o sorriso a uma sensação da imagem que você tem de você mesmo. Uma pessoa que está bem consigo mesma, ela está o tempo todo rindo. O sorriso é interno, é aquela sensação de graça, é aquela sensação de satisfação. E a pessoa, quando ela não está se sentindo desta forma, então ela se fecha. Os músculos da sua face ficam completamente enrijecidas, né? Costumamos até dizer que a pessoa, quando ela não consegue sorrir, ela está mal-humorada. Se ela desse pelo menos um sinal de sorriso, o humor dela se transformaria. E a depressão está associada a isso, ao transtorno do humor. É de você estar realmente bem com você mesmo. Maravilha. A gente vai precisar dar uma paradinha para um rápido intervalo comercial. E na volta, a gente vai falar de alguns tipos específicos de problemas que podem levar à depressão. Que é, no caso do adolescente, o adolescente lá que teve uma desilusão amorosa. É comum isso provocar uma depressão? Nós vamos saber do Ademir já já. Uma mãe ou um pai que perdeu um filho, um sofrimento muito grande. Um casal que se dá bem, que de repente o marido, o parceiro, se vai. Então, tudo isso nós vamos falar já já depois do nosso intervalinho comercial. Não saia daí, eu te aguardo daqui a pouquinho. Apoio Cultural. A LL Pilates traz um método idealizado por Joseph Pilates de condicionamento físico, proporcionando ao aluno a melhoria da postura, o aperfeiçoamento dos controles muscular e respiratório, resultando em um equilíbrio saudável entre corpo e mente. Ligue e agende uma aula experimental sem compromisso. 3462-3412. Vila Medon.
O que os olhos não vê, o coração não sente. E para a Optilar Ótica, a saúde dos seus olhos é o que mais importa. Oferecemos a você produtos com a máxima qualidade. Optilar Ótica, atendimento personalizado em óculos. O melhor jeito de ver o mundo. Vida de Qualidade está de volta e como eu deixei no ar a nossa perguntinha, eu vou pedir para o Ademir responder para a gente. Como é que funciona isso, Ademir, o adolescente? É muito difícil para um adolescente que está aí começando a despertar para os desejos, começando a entender a vida, de repente está lá com um namorinho de 2, 3 anos e o namoro acaba. Tomou fora, como na minha época falava, não sei se hoje ainda é assim, né? Como é que esse adolescente, essa menina, esse menino consegue lidar com isso e se isso pode levar à depressão? Atrelado a isso, vamos tentar falar também dos pais, uma mãe que perde seu filho de uma forma totalmente prematura, a gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado na escala da vida, a gente está acostumado a ver o pai morrer, a ver o avô morrer, a ver o pai morrer, e de repente a hora que você inverte uma mãe e vê um filho morrer é um sofrimento muito grande. Como é que isso todos esses fatores, né? Todos esses fatores, eles podem realmente estar associados a algum quadro de depressão. Pegando o caso do adolescente, o adolescente ele está em pleno vigor, em pleno desenvolvimento não somente psíquico, psicológico e desenvolvimento também hormonal. E isto faz com que a mente de um adolescente é uma mente ativa, é uma mente dinâmica e ele tem várias experiências emocionais em evidência. Entre elas é exatamente o despertar do sentimento do afeto. E aí nós associamos o afeto de um indivíduo numa fase adolescente ligado a tudo que ele traz da própria vida afetiva.